No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Apesar da inelegibilidade de 8 anos, recebida no processo em que foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, Bolsonaro ainda tem outras contas para ajustar com a Justiça Eleitoral. Essa pena foi aplicada porque o ex-presidente realizou uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, na qual difamou sem provas o sistema eleitoral brasileiro. O encontro, ocorrido em julho de 2022, foi transmitido pela TV oficial do governo. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. A defesa de Bolsonaro até apresentou um recurso no próprio TSE contra a condenação, mas foi negado. Agora só resta ao ex-presidente entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para recorrer da sentença. Depois da condenação no Tribunal Superior Eleitoral, a defesa de Jair Bolsonaro prepara recursos na Justiça. As chances de reverter a decisão, que tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos, são mínimas, mas existem. Uma delas é recorrer ao próprio TSE, que só deverá publicar o acórdão do processo depois do recesso judicial. Eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. Em uma outra ação, Bolsonaro é acusado de fazer campanha para a reeleição no dia 7 de setembro do ano passado. Durante os eventos em Brasília, o ex-presidente subiu em um carro de som financiado pelo agro e discursou a favor de sua candidatura. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão! Depois, o então presidente foi ao Rio de Janeiro, onde participou de motociata em Copacabana. Essas ações também podem ter como resultado a inelegibilidade dos dois políticos. O Ministério Público Eleitoral defendeu a rejeição desses pedidos, alegando que não há elementos que apontem que os eventos tiveram impacto substancial sobre a legitimidade das eleições. A decisão sobre as 3 ações caberá agora ao plenário do TSE. O relator das ações é o ministro Benedito Gonçalves, que foi contundente no último julgamento. Inclusive após o pleito, marcado pela ausência de um esperado gesto de inequívoca aceitação dos resultados eleitorais pelo então presidente da República. Transbordo na virulência com que se tentou deturpar a trajetória de vida de 3 ministros presidentes do TSE, apenas para criar inimigos imaginários que liderariam uma inventada conspiração para fraudar resultados eleitorais. As defesas de Bolsonaro e Braga Neto pedem a rejeição da ação por considerar que não houve irregularidades. Como o mandato do ministro corregedor Benedito Gonçalves termina no dia 9 de novembro, ele pretende dar celeridade a esses julgamentos. No seu lugar entrará o ministro Raul Araújo, que votou contra a inelegibilidade de Bolsonaro no primeiro julgamento. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente
imputado, a reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Atualmente, há na Corte 17 ações que envolvem a candidatura de Bolsonaro à reeleição em 2022. Afinal, o que acontece se Bolsonaro for novamente condenado? As penas se acumulam ou ele mantém os 8 anos de inelegibilidade? Sobre o assunto, vamos conversar com o advogado especialista em Direito Eleitoral e professor de Direito Eleitoral da Escola Paulista de Direito, Alberto Rolo. Tudo bem, doutor? Oi, Gustavo. É um prazer falar com você e com todos os amigos do podcast. Doutor, sobre esses casos que serão julgados pelo TSE, um tem a ver com aquelas lives e coletivas que o ex-presidente fazia em sedes do governo federal e que, de alguma forma, promoviam a sua reeleição. A outra diz sobre os eventos que aconteceram em 7 de setembro de 2022, como o fato dele ter ido até um caminhão de som, defender a sua candidatura e depois a motociata no Rio de Janeiro. Esses casos têm elementos para condenar o ex-presidente? É importante a gente lembrar que, ao todo, são 16 processos que pendem lá de julgamento no TSE contra o ex-presidente Bolsonaro. Um deles já foi julgado, inclusive recentemente julgou os embargos de declaração, mas não transitou julgado. Então, provavelmente, haverá recurso extraordinário para o STF. Mas um total de 16. Esses próximos são, pelo que a gente tem de notícia, são mais 3 processos que vão ser julgados. Você falou especificamente de 2 deles, né? Um que tem relação com as lives que foram feitas tanto no Palácio da Alvorada quanto no Palácio do Planalto, e o outro tem relação com aquilo que ele fez depois dos desfiles de 7 de setembro em Brasília e lá no Rio de Janeiro. Agora, é importante destacar o seguinte, Gustavo, tem que ter provas de que houve uso de bens públicos em prol de campanha eleitoral. Então, se a gente separar esses 2 processos, então tem que analisar nos autos aquilo que existe no processo que demonstra que houve utilização, se a gente falar das lives, houve utilização de funcionários, servidores públicos para fazerem as lives, os equipamentos que foram utilizados foram equipamentos custeados com recursos públicos. Então é isso que tem que ficar comprovado e que houve nessas lives expresso pedido de voto. Houve uma conotação eleitoral, porque a gente sabe que o ex-presidente fazia lives todas as quintas-feiras. E precisa saber se nessas, especificamente, que versam nesse processo, houve pedido expresso de voto. Então, se está configurado isso, que houve utilização de recursos públicos, bens públicos, e houve pedido de voto, portanto, aquilo foi um ato de campanha eleitoral, então ele precisa ser condenado e aplicada a pena de acordo com a previsão legal. O que é importante destacar? O parecer do Ministério Público entende que não, que no processo não existem provas suficientes. Essa é a manifestação do Ministério Público Eleitoral, e aí os 7 ministros vão votar e vão decidir quem está certo e quem está errado. O outro processo é a mesma coisa. Precisa saber, o desfile de 7 de setembro é um momento, um momento oficial, é um momento de utilização de recursos públicos, em prol de um evento importante para o Brasil, de comemoração, um evento cívico, e depois, 7 de setembro, se ele saiu do palanque, foi lá num caminhão, esse caminhão foi locado, alugado com recursos, a gente pode até, isso está no processo, saber quem foi que pagou, se foi o partido, se foi um particular, mas era um caminhão privado, pagos com recursos, o caminhão e o material que foi utilizado lá, o carro de som, os equipamentos, foram pagos com recursos públicos. E ele subiu lá e pediu voto depois do evento oficial. Em princípio, eu não estou vendo nada de errado. Mesma coisa no Rio de Janeiro, Gustavo. Então, resumindo, precisa saber em cada processo se tem provas ou não, lembrando que a manifestação do Ministério Público é
pela improcedência dessas duas ações que você mencionou. Doutor, de alguma forma, o primeiro julgamento que houve, em que ele foi condenado, ele leva um peso para esse segundo julgamento ou não? Olha, leva o peso de que o TSE já condenou o Bolsonaro por ter agido ilegalmente. Aí o raciocínio é, quem agiu ilegalmente uma vez pode ter agido 2, 3 ou tantas vezes quantas forem levadas a julgamento. Então é esse o peso. Ele não é um santo, ele não é um, entre aspas, réu primário. Ele já fez coisa errada e ele já foi condenado. Agora, um processo, aquele primeiro, não tem nada a ver os fatos, não tem nada a ver com estes outros que vão ser julgados agora. E cada processo tem que ser analisado caso a caso, prova a prova. Perfeito. E a pergunta que fica, doutor, é o que acontece caso o Bolsonaro seja condenado de novo nesses processos? As penas se acumulam ou ele mantém os 8 anos de inelegibilidade? Como a acusação aí é de abuso do poder econômico, eventualmente, ou uso, né, de recursos públicos em prol de campanha eleitoral, a sanção prevista na lei é também 8 anos de inelegibilidade. Então, a sua pergunta é importante, porque o pessoal, tem gente que acaba confundindo, acha que as penas se somam como se fosse no direito penal. Um crime, o sujeito cometeu 3 crimes, então você soma 4 anos, mais 5 anos, mais 4 anos, né? Então vai dar 13. Não é esse o raciocínio. No caso das inelegibilidades, a sanção é a mesma há 8 anos, contada a partir da eleição, portanto, a partir de 2022, e são penas isoladas, elas não se somam. Então, vamos imaginar que ele seja condenado também nessas 2 ações, ou em 3, que tem mais uma, são 3 que vão ser julgadas agora nesses próximos dias. Então, você não vai somar uma anterior de 8 anos, mais 3 vezes 8, 24. Não é assim. Você vai, se ele for condenado em todas essas, a pena, a sanção é isolada de 8 anos, todas elas contadas a partir de 2022. Então, elas não vão se somar. Perfeito. Além da inelegibilidade, quais as outras penas que podem ser aplicadas nesses casos? Dependendo, né, de cada conduta, pode existir multa também, né? Por propaganda irregular, ou por uso indevido de bens públicos. Então, tem multa, a lei prevê expressamente o pagamento de multa também, né, além da inelegibilidade. Há uma dúvida em relação a 2030, se Bolsonaro poderia ou não ser candidato em 2030. Inclusive, essa discussão ela está sendo debatida dentro da mini-reforma eleitoral. No seu entendimento, doutor, Bolsonaro poderia concorrer em 2030? Aí é questão de olhar as datas, porque 8 anos conta a partir da eleição. Então precisa saber, e eu não olhei o calendário, Gustavo, precisa saber o dia da eleição em 2022 e o dia da eleição em 2030. Então você aplica os 8 anos. Se terminarem os 8 anos antes da data da eleição em 2030, eu entendo que ele pode ser candidato sim, e parece que esse é o caso, tá? É questão de dias, né? Porque a Constituição diz que o primeiro turno é no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, se houver, no último domingo do mês de outubro. Então, é questão do calendário, né? 2 dias para frente, 2 dias para trás. Mas me parece que em 2030, o dia da eleição é depois do que foi em 2022. Portanto, ele poderia, e eu entendo que se a data é essa mesmo, ele pode ser candidato em 2030, sim. O que houve de discussão na mini-reforma eleitoral, que acabou, então, não sendo aprovada pelo Senado, né? Não dá mais tempo, não deu tempo para valer em 2024, era colocar exatamente isso com bastante definição na lei, né? Que a data da eleição é a que conta, né? Porque isso hoje está decidido por jurisprudência do TSE, não está na lei. E a ideia era colocar de forma expressa na lei. Então, ainda que não vá ser colocado, porque a mini-reforma não foi aprovada, vale a jurisprudência do TSE que conta exatamente do dia. Então, é do dia tal de outubro ao dia tal de outubro de 2030. O senhor citou que, sobre aquela primeira condenação, a defesa de Bolsonaro ainda tem recurso no STF para tentar reverter a condenação.
A Corte, né, a Suprema Corte, ela costuma reformar decisões do TSE? Às vezes, sim, porque se eu não acreditasse nessa possibilidade, então não faria sentido a existência de recurso extraordinário. Então, se existe o recurso extraordinário que leva o assunto para uma outra corte, no caso o STF, é porque existe possibilidade de reversão dessa decisão, sim. Agora, a gente precisa lembrar, dos 11 ministros do STF, 3 já votaram, então a gente já conhece o julgamento desses 3, os votos desses 3. Não é razoável imaginar que eles sentados no TSE pensam de um jeito, quando forem sentar no STF vão pensar de outro. Então, esses 3 votos a gente já conhece. Então, são 8 votos que a gente precisa entender como vão funcionar. Mas, analisando a decisão, e principalmente agora o acórdão recente que julgou os embargos, me parece que não existe fundamento jurídico para a reversão no mérito, né? Aquilo que aconteceu foi amplamente comprovado, existem vídeos, existem documentos, então, para reverter esse mérito é muito difícil, é muito complicado. Agora, tem uma outra questão processual, por exemplo, a utilização da tal minuta do golpe, isso está sendo discutido, cerceamento de defesa, parece que a defesa reclama que queria ouvir uma ou outra testemunha que foi indeferida, essa oitiva, então tem algumas questões processuais, mas mesmo assim eu acho que essas questões processuais, nessa altura do campeonato, são fracas ou ficaram enfraquecidas para ter essa reversão lá no STF. Eu vou repetir uma pergunta, então, que eu fiz lá atrás. O fato, por exemplo, de Jair Bolsonaro, ele estar sendo investigado aí direta e indiretamente, por exemplo, no inquérito dos atos de 8 de janeiro, isso de alguma forma contamina o STF para a análise dessas ações? Eu sempre prefiro pensar que não. Eu sempre prefiro pensar, e digo isso para meus alunos, que o juiz julga de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, de acordo com os fatos e as provas do processo. Então, você pergunta se elementos externos, né, dos eventos, né, de 8 de janeiro poderiam influenciar. Eu prefiro pensar que não. Não estaria certo qualquer juiz, qualquer um dos 11 ministros, se deixar levar pelos acontecimentos de 8 de janeiro e por aquilo que se diz que o Bolsonaro fez, isso não foi julgado ainda em relação ao Bolsonaro, né? Se deixar levar, qualquer juiz se deixar levar por isto para condená-lo em outros processos. Eu prefiro pensar que julgador julga de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, de acordo com os fatos e as provas do processo. Bom, em novembro a gente tem uma mudança importante dentro do TSE, né? Sai o ministro Benedito Gonçalves, que inclusive é o corregedor da casa, e quem assume a função é o ministro Raul Araújo, que inclusive nesse primeiro julgamento da chapa Bolsonaro e Braga Neto, votou contra a inelegibilidade. O que muda com essa mudança dentro da estrutura do TSE? Juridicamente não muda nada, porque um órgão colegiado e lá no TSE todos têm mandatos, né? Mesmo os ministros que são do STF, os 2 ministros do STJ, os 2 advogados, todos eles têm mandatos. Então, em algum momento, eles vão sair. Então, é natural essa alteração, essa mudança. Então, sair um corregedor porque terminou o mandato e entrar outro é absolutamente normal. O que se diz, e aí lá em Brasília, né, são os ventos que sopram, é que talvez o novo ministro tenha uma tendência a defender algumas atitudes que foram feitas pelo Bolsonaro. E aí eu respondo a mesma coisa que eu falei na pergunta anterior. Eu penso que juiz julga de acordo com a Constituição, de acordo com os fatos. Não importa se o juiz gosta do Bolsonaro ou não gosta do Bolsonaro. Ele tem que punir aquele que fez coisa errada e não ficar passando panos quentes ou, de alguma maneira, não dando importância para as ilegalidades que foram cometidas, porque o julgamento vai ficar para a história. E é o nome dele, juiz, que também vai ficar para a história. Então, eu prefiro pensar que, se ele é simpático, mais ou menos, ao ex-presidente Bolsonaro, isso não vai influenciar o julgamento. E ele votou daquela maneira, como você mencionou, porque essa era a convicção dele naquele momento. E vamos lembrar, nesses processos
tem manifestação do Ministério Público contrária. Portanto, se ele mantiver a posição dele de votar contra a condenação do Bolsonaro, ele não vai estar isolado. Alguém antes dele, o Ministério Público, já pensou que o Bolsonaro, nesses casos, não fez nada de errado. Professor, para a gente encerrar, a gente tem visto aí nas últimas semanas políticos tanto de direita como de esquerda questionando e até mesmo atacando a existência da justiça eleitoral. Primeiro, a quem interessa atacar a justiça eleitoral? E segundo, qual a importância da gente ter uma justiça eleitoral no país? Começo pelo fim. Qual é a importância da gente ter justiça eleitoral no país? É ter uma justiça voltada para a análise do processo eleitoral. É uma justiça que se concentra só nisso. Então, olha com mais rigor, olha os detalhes, esmiuça as condutas para poder aplicar a lei. Então, eu acho absolutamente importante. Em outros países, esses críticos fazem a comparação, quando não tem a justiça eleitoral dedicada exclusivamente para isso, a justiça se preocupa com tudo. A justiça se preocupa desde que uma dívida não foi paga, até um problema de casamento, de separação, até os crimes que são cometidos, e aí acaba misturando tudo, e tudo é importante e tudo não é tão importante. No caso do Brasil, a necessidade da justiça eleitoral é justamente para que todas as condutas no ano eleitoral, no processo eleitoral, sejam analisadas com cuidado, com detalhe, com carinho. Então, isso eu acho absolutamente importante e relevante. Eu não concordo com essas críticas. E quando eu falo de políticos de direita, porque, enfim, o entorno do Bolsonaro atacou muito a justiça eleitoral durante o processo eleitoral, e recentemente nós tivemos a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também questionando a existência da justiça eleitoral, ou seja, a classe política se voltando contra o tribunal, o que, dentro de uma democracia, soa um pouco estranho, né, professor? Gustavo, eu acabei não falando expressamente sobre esse ponto da sua pergunta, se interessa para os políticos de direita ou de esquerda. Eu acho que interessa para todo mundo que faz coisa errada. A mesma coisa que você pegar alguém que comete um furto ou um roubo e perguntar para ele da justiça criminal. Não vai interessar porque ele não quer ser condenado. A mesma coisa os políticos, tanto de direita quanto de esquerda. Não interessa ter um órgão, uma instituição voltada só para análise das condutas deles. Então, eu acho que não faz diferença se você deu dois bons exemplos, né? Um de direita e um de esquerda. Então, não interessa para aqueles que fazem coisas erradas. Perfeito. Bom, nós conversamos com um advogado, especialista em direito eleitoral e professor de direito eleitoral da Escola Paulista de Direito, Alberto Rolo, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou sempre à disposição para a gente tratar desses assuntos tão importantes. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Laís Gotardo e Vitória Ribeiro. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.